Meus caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de falar sobre uma profecia. Uma profecia que foi feita há quase 10 mil anos atrás. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15 seguintes. A profecia que Deus fez por ocasião do pecado do homem, instigado pelo diabo, a serpente, desobedeceu a Deus e fez aquilo que lhe desagradava. E Deus puniu o pecado do homem, puniu o pecado da mulher, puniu o pecado da serpente que seduziu o homem, embora não diminua a responsabilidade do homem, porque ninguém é obrigado a pecar. Peca quem quer. O demônio, ele pode apresentar a ocasião. Ele tenta, mas ele não obriga a pecar. Se o demônio tivesse poder de obrigar alguém a pecar, todos nós iríamos para o inferno. Ninguém se salvaria. Contudo, Deus nos deu a liberdade. O problema é que, quando não sabemos fazer uso dela, nós nos tornamos escravos e perdemos esta mesma liberdade. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Deus os criou no estado de liberdade. E mais do que isso, Deus deu a eles dons que não deu a nós. Os dons preternaturais. Sabiam que Adão e Eva, eles tinham a ciência infusa? Eles tinham já o conhecimento das coisas, não precisaram estudar para conhecer as coisas. Eles tinham a imunidade física, ou seja, eles não ficavam doentes e nem foram feitos para morrer. E tinham também a integridade moral. O que é integridade moral? Eles tinham um perfeito domínio das suas paixões, no sentido que nós temos a tentação, né, a raiva, o ódio, a ira, a sensualidade, a gula, a preguiça, a vaidade, o orgulho. Eles não tinham esse impulso como nós temos. Nós passamos a ter este impulso ao pecado, esta inclinação ao pecado, esta concupiscência por causa do pecado que eles cometeram, o pecado original. E que nós herdamos. Esse pecado original provocou um desarranjo interior, uma desordem. Então nós não temos mais esta integridade moral. Hoje o ser humano, Jesus nos redimiu, morreu na cruz e nos salvou. Mas ele, pela graça do batismo, pelos sacramentos que ele instituiu na Santa Igreja, apaga-se o pecado original. O batismo justamente é isso, apaga o pecado original, mas não apaga as consequências do pecado original. Esse desarranjo interior, essa desordem interior continua. Por isso é que nós temos essa inclinação. A inclinação ao orgulho, à ira, à sensualidade, aí assim por diante, a todos os vícios. Né? Claro que Deus nos dotou com inteligência, nos dotou com a graça para que nós possamos rejeitar o mal, combater o mal. Mas que nós temos essa inclinação, temos. Mas Adão e Eva não tinham. Por isso o pecado deles foi tão grave. Porque eles tinham conhecimento, tinham plena condição de resistir e de rechaçar, de rejeitar o mal, e entretanto não fizeram. Pecaram. Olha aí. Houve uma consequência. Lembram-se que quando eles pecaram, eles perderam o paraíso. Eles perderam a amizade com Deus. Diz a Sagrada Escritura que eles caminhavam com Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham uma amizade, uma união, eles tinham uma comunhão com Deus. Perderam isto, perderam todos aqueles privilégios que tinham antes. Quer dizer, eles tinham tudo à sua disposição, e Deus castigou o homem e disse: agora você vai ter que ganhar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Cultivarás a terra em meio a trabalhos, dificuldades. Disse a mulher: você, porque fizestes isto,
serás submissa ao teu marido, darás à luz em meio a dores, e assim por diante. E, por fim, Deus deu o castigo à serpente. O castigo à serpente foi este, lá no versículo 15. No versículo 14 já começa assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. E aqui, Deus, Ele faz, além de estabelecer esta inimizade, Ele faz uma profecia. E a profecia é esta: Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu devo dizer que essa tradução aqui da Ave Maria é bem imprecisa, errada. Entendeu? A tradução do aramaico, do hebraico, melhor falando, e do grego, não é isto. Porque aqui eles colocam em pé de igualdade as duas coisas, né? Diz aqui Deus, a serpente: ela, a mulher, com a sua descendência, te ferirá a cabeça. A palavra não é ferirá. A palavra é esmagará a cabeça. Esmagará. E depois, quando se refere daquilo que a serpente fará contra a mulher e a sua descendência, aqui usa o termo ferirá. Não é ferirá. É armará ciladas. Armará ciladas, que é muito diferente. Muito diferente por quê? Porque a Santíssima Virgem, ela é imaculada. Imaculada significa: o demônio nunca teve nada nela, em Nossa Senhora. Nunca houve algo em Nossa Senhora em comum com Satanás. Todos nós tivemos algo em comum com Satanás, e muitos aqui ainda têm. Entendeu? O que tem em comum com Satanás? Quando você peca, ou permanece no pecado, então você ali é uma propriedade de Satanás. O vício que você pratica, entendeu? Te liga a Satanás. O pecado que você comete te une a Satanás. Especialmente se for pecado grave. Então, por isso, a tradução é bem infeliz, bem incorreta. Diz então: ela ferirá o teu calcanhar. Nossa Senhora, a serpente não tem acesso à Santíssima Virgem. Ela não consegue ferir. Armará cilada? Sim. Isto sim. Tentará de muitas formas atingir. E aqui vamos lembrar uma palavra de Nossa Senhora em Fátima. Não em Fátima precisamente, mas a Lúcia de Fátima, depois já das aparições daquelas de 1917. Nossa Senhora disse a Lúcia de Fátima o seguinte: O meu imaculado coração será o vosso refúgio. O meu imaculado coração será o vosso refúgio. Ou seja, aqueles que aí se refugiam, Satanás não tem acesso, se permanecerem, evidentemente, ali, sob a orientação e os conselhos de Nossa Senhora, que são aqueles mesmos expressos no Evangelho escrito por São João, no capítulo 2, quando ela, orientando os servos, os conduz à obediência plena ao Senhor. Fazei tudo o que Ele vos disser. Então, aqueles que, entrando dentro da escola, dentro do refúgio do coração imaculado de Maria, se deixam conduzir por ela, são obedientes a Deus, são obedientes à Igreja. E, portanto, Satanás não consegue atingi-los enquanto permanecerem nesta obediência. Tentará, mas não os atingirá. Por isso a tradução é imprecisa. Mas, ao mesmo tempo, uma vez esclarecido isso, é importante estar atento à profecia. Que a mulher e a sua descendência esmagará a cabeça da serpente. Esmagará a cabeça da serpente. E de que forma isso se dará? Você já pararam para meditar de maneira suficiente neste versículo? Isso aqui faz-nos vislumbrar, durante toda a história, o desenrolar de um combate que se trava. Deus estabelece inimizade e inimizades entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Deus já profetiza o resultado. Ela te esmagará a cabeça. Ela te esmagará a cabeça. Portanto, não há novidade quanto ao resultado. A vitória, como vai dizer São Paulo, falando da descendência da mulher, mais precisamente de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o quê? A vitória já é nossa
somos mais do que vencedores. Quer dizer, isto remonta à profecia. Ela te esmagará a cabeça. Mas como que este esmagar da cabeça se dá ou se dará? Como é isto? Se vocês abrirem a Sagrada Escritura, lá no capítulo 19 do Evangelho escrito por São João, vocês começarão a compreender. São João, no capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Está aqui esta passagem que nos narra o acontecimento da cruz. 19, 25. E vai nos dizer o seguinte: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Nossa Senhora, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. O que isso tem a ver com aquela passagem de Gênesis? Está dizendo que a mulher e a sua descendência esmagará a cabeça. Quer dizer, essa mulher tem uma descendência. Essa palavra pode ser aplicada à igreja ou à Nossa Senhora. Tudo que se diz de Nossa Senhora em maneira particular se diz da igreja em maneira geral. Tudo que se diz da igreja em maneira geral se aplica a Nossa Senhora de maneira particular. Por exemplo, a igreja é mãe, Nossa Senhora é mãe. A igreja é imaculada, Nossa Senhora é imaculada. Assim por diante. Mas significa o quê? Que essa mulher tem uma descendência, ela tem que ter filhos, portanto. E aqui você vê a maneira que se dará essa descendência. Vê que esta mulher, ela tem realmente uma descendência. Uma descendência que foi dada por Cristo. Não é uma descendência segundo a carne, mas é uma descendência segundo o Espírito. Jesus, Ele mesmo, é quem estabelece a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Não foi o Papa, não foi um grande santo, não foram doutores. Foi o próprio Cristo quem estabeleceu esta maternidade, esta autoridade de Maria sobre as almas, portanto sobre os corações. Ela é Senhora. Senhora significa soberana. Senhora significa rainha. Senhora significa aquela que tem autoridade. Jesus, ele submete os corações, todos os corações, aos cuidados de sua Mãe Santíssima. Quando ele entrega o discípulo amado e diz: mulher, eis aqui o teu filho. Você percebe duas coisas interessantes. Ele poderia ter dito: mãe, eis aqui o teu filho. Ele não disse mãe. Alguns reclamam do termo, né? Como se Deus não soubesse o que fala. Mas a palavra mulher aqui, ela é técnica. Ela remonta, portanto, ela resgata a consciência da profecia que foi feita em Gênesis. A mulher. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ele quis nos fazer ver que a descendência da mulher é esta descendência, segundo o Espírito. É o conjunto de todos aqueles que foram resgatados pelo seu sangue, e os quais ele coloca sob a autoridade da mulher. Esta mulher que foi a sua mãe, segundo a qual ele descende pela carne. Esta mulher, portanto, a Santíssima Virgem, ela tem uma missão. Qual é a missão dela? Já pararam também para pensar de maneira suficiente no porquê Jesus nos entrega a Maria Santíssima? Mas como assim, padre? Nos entrega? Sim, nos entrega. Mas não está entregando ali o discípulo? Sim, mas na pessoa do discípulo estamos todos nós. E quem interpreta e explica isso não sou eu, é a própria igreja. Por isso, o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, ele vai proclamar Nossa Senhora Mãe da Igreja. Inclusive, muitos teólogos da altura, eles relutaram contra esse tipo, porque diziam: mas Maria, ela também é membro da Igreja. Como ela, sendo um membro da Igreja, pode então ser declarado Mãe da Igreja? Sim, é verdade. Como dizia aquela música do Dom Navarro, né? Ela foi salva por Cristo também, é claro. Ela é membro da Igreja, membro eminente e exemplar, mas ao mesmo tempo ela é mãe da Igreja. Ela é mãe da Igreja porque Cristo assim o quis, porque Deus assim o estabeleceu. Mãe na ordem da graça. Aquilo que Cristo conquista por natureza, aquilo que Ele é por natureza e conquista, melhor falando, Nossa Senhora o é pela graça, ou seja, pela vontade de Deus. Ela é soberana e rainha,
pela vontade de nosso Senhor. E Jesus, Ele entrega-nos. Na pessoa de João estamos, portanto, todos nós representados. Ao entregar João aos cuidados da Santíssima Virgem, a mulher, aquela mesma, a qual ele tinha profetizado, ele está entregando a igreja aos cuidados dela. Nós, todos, somos entregues por Jesus. Por isso que quando alguém vos perguntar, quando alguém perguntar a vocês, por que consagrar-se a Nossa Senhora? Por que então consagrar-se a Maria Santíssima, se nós já temos Jesus? Você deve dizer de maneira muito simples, porque Deus assim o quis. E ponto. A vontade de Deus nós não contestamos, nós obedecemos simplesmente. Deus sabe o que faz e por que faz. Nós não temos que, portanto, questionar os desígnios do Altíssimo. Podemos procurar compreendê-los melhor, mas nunca questioná-los. Jesus, ele entrega a igreja aos cuidados de Maria, com que finalidade, portanto? A finalidade com a qual Jesus entrega a igreja, portanto, todos os batizados, aos cuidados de sua Mãe Santíssima, é esta finalidade. Que ela possa nos ensinar a fazer tudo quanto Ele mandou. Porque o que nos salvará, irmãos? O que salvará uma pessoa? Você sabe o que te levará para o céu? O que te levará para o céu? O que você precisa ter para ir para o céu? Teu nome. A gente pode dizer muita coisa. É uma coisa só. Você precisa ter a graça de Deus. Você precisa manter-se na graça de Deus. Agora, você obtém a graça de Deus pelo batismo. O batismo é o sacramento que lava o pecado original e te dá a graça de Deus. Mas você perde a graça de Deus quando você comete um pecado mortal. O que é um pecado mortal? É uma ofensa grave à lei de Deus. É uma desobediência grave à lei de Deus. Se você comete um pecado mortal... Vou dar algum exemplo de pecado mortal. Um exemplo de matérias graves, de coisas que podem tornar-se pecados mortais. Faltar na missa dominical por preguiça e comodismo é um pecado mortal. Faltar na missa dominical por preguiça e comodismo é um pecado grave, mortal, portanto. A pessoa ter ódio das pessoas, ódio, desejar o mal ao outro no seu coração, é um pecado mortal. Uma pessoa viver junto e não ser casado, viver amaziado, pecado mortal, situação permanente de adultério, entendeu? Pecado grave. A pessoa frequentar espiritismo, maçonaria, cartomante, essas coisas, pecado grave, pecado mortal. Alguém prática sexual fora do matrimônio, adultério, pornografia, fornicação, entendeu? Tudo isso é pecado grave, não é pecado leve, é pecado mortal, entende? Então, basta um desses pecados, um só, para te separar de Deus, para te fazer perder a graça de Deus, entende? Então, o que te levará para o céu é manter-se na graça de Deus. Manter-se na graça de Deus. E o que significa manter-se na graça de Deus? Manter nessa comunhão de vida com Deus. Manter-se nessa comunhão de vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você comete um pecado mortal, o que você está fazendo na prática? Na prática você está dizendo para Deus, eu não aceito a tua autoridade sobre a minha vida. Eu não aceito a tua lei. Você está repetindo a mesma atitude de Adão e Eva. Que embora conhecessem a vontade do Senhor, não quiseram se submeter. Você está repetindo a mesma atitude de Lúcifer e de todos os seus seguidores. Quando Deus propôs a adoração do seu Filho único, Jesus Cristo, eles disseram, não servirei. É isso que você está fazendo quando você comete um pecado mortal. É isso que nós fazemos quando cometemos um pecado mortal. Nós rejeitamos a lei de Deus. Deus diz, guarde o domingo, aí você não vai à missa domingo. Você prefere ir no shopping, prefere assistir um jogo, prefere ficar em casa assistindo televisão, prefere, não sei, tantas outras desculpas que se arrumam, não é? Quando Deus diz, ama o teu próximo, aí você odeia, não conversa, é intrigado, deseja mal, etc. Entendeu? Quer dizer, você não obedece à lei de Deus. Quando Deus diz, não cometerás adultério, e você vive junto, não é casado, você então é casado, ou sai com outra mulher, ou com outro homem, e assim por diante. Quando Deus diz, por exemplo, não pecar contra a castidade, e você, pornografia, masturbação, e assim por diante. Quando Deus diz, não se encontre no meio do meu povo aqueles que frequentam o espiritismo, que invoquem os mortos, e você, espiritismo, macumbaria, essas coisas todas aí, entendeu? Pessoas, pecado grave, pecado mortal, prática homossexual, entende? Defesa de ideias contrárias à lei de Deus, aborto, casamento de homossexuais. Uma pessoa que vota, a não ser que realmente não tenha consciência nenhuma, mas uma pessoa que votou no PT, não pode comungar não, entendeu? Uma pessoa que votou no PT, que votou em partidos comunistas, uma pessoa que votou em pessoas que são abortistas, não pode comungar. Porque alguém que apoia parlamentares, seja eles quais forem, governantes, que fazem leis contra a lei de Deus, não merece o título de cristão.
Porque Cristo, Ele está representado em cada um dos seus filhos. E Cristo jamais votaria em quem faz leis contra a lei do Pai. Isso é pecado grave, entendeu? Embora, infelizmente, a maior parte dos sacerdotes, dos bispos, não tenham coragem de dizer aquilo para o povo, entendeu? De maneira clara e objetiva, entende? Mas isso é uma verdade. Os nossos papas anteriores, e o catecismo da nossa igreja também, nos alerta a respeito dessas coisas. Entende? O comunismo, o socialismo é frontalmente contrário à doutrina católica. Portanto, aderir a isso de maneira consciente é colocar-se na contramão do Evangelho, é colocar-se, entendeu, em oposição a Deus. Portanto, pecado grave. Poderia dar muitos outros exemplos de pecados graves. Há muitos pecados graves. A lista é grande, longa, entendeu? Mas, em resumo, um pecado é mortal, um pecado é grave quando a matéria é grave, alguém tem consciência do erro que faz e faz porque quer. Isso são as condições, entendeu? Para que aconteça um pecado mortal. Por fim, pecado mortal te leva a separar-se de Deus. Porque renunciando, prestem bem atenção, rejeitando a lei de Deus, não acolhendo, desobedecendo a lei de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar a Deus, entende? Tem pessoas que querem fazer um malabarismo mental, que querem enganar a si mesmo. Diz assim, eu vivo demasiado, mas eu amo a Deus. Eu votei no PT, mas eu amo a Deus. Eu cometo adultério, mas eu amo a Deus. Isso é mentira, porque diz lá a palavra de Deus, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, entendeu? Porque amar a Deus, irmãos, não é um sentimentalismo, não é uma ideia, não é? Simplesmente, entende? Não é uma filosofia. Amar a Deus é um ato concreto. Amar a Deus é fazer opção por Deus. Amar a Deus é fazer aquilo que Ele manda. Quem diz isso? É o próprio Deus que diz isso. Lá em São João, no capítulo 14, versículo 15, vai dizer o seguinte. Jesus vai dizer assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Isto é amar a Deus. Entende? E muitas pessoas, olha, a farsa na qual a grande parte dos católicos hoje no mundo todo tem vivido. Pensam que estão sendo grandes católicos. Pensam que estão sendo grandes cristãos porque às vezes faz uma obra de caridade aqui, faz uma coisa ali, porque reza aqui, porque dá qualquer coisa desse tipo. Irmãos, isso não é suficiente para ser cristão, não. Isso, olha, os espíritas fazem, os políticos fazem, os maçons fazem, os ateus também fazem. Entende? Fazer caridade, dar uma coisa ao pobre, ou socorrer alguém aqui ou ali, isto em si só não é suficiente. Isso em si só não salvará ninguém, entende? É preciso obedecer à lei de Deus. É nisso que nós demonstramos o amor que nós temos a Ele. É nisso que nós demonstramos a fé e o amor que nós temos a Deus, entende? Amar a Deus significa fazer o que Ele manda. O resto é conversa fiada. O resto é apenas, é autoenganação. E muitos católicos hoje, ou conscientes ou inconscientemente, têm vivido esta farsa. Esta farsa a qual tem chamado de cristianismo. E não é. Se não houver submissão a Deus, não há amor autêntico. Não há amor autêntico quando o coração não se inclina a Deus. Entende? E nós demonstramos realmente o amor que nós temos a Ele quando nós acolhemos a Sua palavra. Nós demonstramos que Deus é Deus em nossa vida quando nós fazemos dele o Senhor do nosso coração. Quando de fato a Sua palavra orienta as nossas atitudes, orienta o nosso pensamento, orienta as nossas decisões, as nossas escolhas, entendeu? Quando, portanto, eu quero ter uma vida prática no dia a dia, separada da religião, quando as minhas atitudes no dia a dia não refletem o Evangelho no qual eu digo acreditar, então eu não tenho uma vida cristã autêntica. Não tenho uma vida cristã autêntica. E eu não me salvarei se perseverar nesse estado de coisas. Portanto, viver na graça de Deus, viver na comunhão com Deus, o que nos levará para o céu, o que nos salvará, irmãos, é fazer a vontade de Deus em nossas vidas. É isso que nos salvará. Quando vocês pegam aquela frase de Nossa Senhora, né, por ocasião da anunciação do anjo, aquilo resume tudo aquilo que tem que ser a vida de um cristão. Aquilo é o maior programa de vida que alguém pode ter. Ela se coloca diante de Deus, quando foi colocado, portanto, a vontade, manifestado o projeto do Senhor, ela se coloca diante de Deus e diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é santidade de vida, entendeu? Então escolher fazer a vontade de Deus e não colocar a sua vontade, como vai dizer São Paulo. Por isso, quando São Paulo vai falar sobre amor no sentido autêntico, verdadeiro, o que São Paulo vai dizer lá na carta magna da caridade, em Coríntios 13? O que ele vai falar? O amor não busca os seus próprios interesses.
O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele se rejubila com a verdade. Ele não se alegra com a mentira. Depois vai dizer, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Então o amor é assim. Portanto, aquelas pessoas que dizem amar a Deus devem estar dispostas, entendeu, a sacrificar-se para fazer a vontade dele quando for necessário. Embora deveríamos todos saber, fazer a vontade de Deus, no fundo, nos traz alegria e a paz. As pessoas buscam a receita da felicidade e não encontram. O mundo não pode. O mundo é incapaz de oferecer a paz que todo mundo quer, a felicidade que todo mundo busca. Entende? Porque não possui isso. Possui momentos de prazer, momentos de euforia, não é? Alegrias passageiras. Mas a paz e a felicidade que realmente preenche o coração do ser humano, apenas em Deus se encontram. O problema é que a grande parte das pessoas, por enganação de Satanás, assim como aconteceu com Adão e Eva, por enganação de Satanás, por perversão da sua mente, depois da sua vontade, acabam por não reconhecerem nas leis e no mandamento de Deus o caminho da felicidade. Este é o problema. Nós temos aqui um erro estratégico. As pessoas, elas querem ser felizes, todos querem ser felizes, mas buscam aonde não há felicidade. Buscam aonde não tem felicidade. Então, se as pessoas reconhecessem, aqui estou abrindo parênteses, né? Se as pessoas reconhecessem que a lei e os mandamentos de Deus realmente nos trazem a felicidade, seriam muito mais ávidas em buscar obedecê-los. Seriam muito mais empenhadas em colocar em prática o que o Senhor mandou, mesmo quando custasse. E às vezes tem coisa que nos custa, é verdade. Renúncias, não é? Mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento. Uma pessoa que é viciada em novela, o tempo todo, anos viciada em novela, para largar essa porcaria, evidentemente que ela vai... custa, não é? É a mesma coisa de um alcoólatra, a mesma coisa de uma pessoa que é viciada em crack, em maconha, em cocaína. Custa a pessoa deixar. Mas quando ela deixa, ela percebe que se libertou de um vício que era destrutivo. E não pensem em vocês, tem pessoas que ficam horrorizadas, né, diante da situação dessa epidemia que nós estamos tendo aí, crack, maconha, cocaína, etc., especialmente crack, né? Eu vejo muitos pais e muitas mães aí, não é, horrorizadas, e não é por menos de estar horrorizados, não. Mas o que eu vejo, sabe, parece que as pessoas perderam um senso crítico, quase que completamente. Perderam a capacidade de indignação, a capacidade mesmo de usar bem essa faculdade que Deus deu, a inteligência, para poder perceber que muitas vezes vocês estão em vícios muito piores do que esses. Olha, irmãos, eu não considero de maneira alguma que seja um vício mais leve alguém que fica aí gastando 1 hora, 2 ou até mais, entendeu? Assistindo essas novelas que são muito mais destrutivas do que o crack, muito mais destrutivas, entendeu? Do que a cocaína, do que a maconha, sabe? Muito mais destrutivas, tá entendendo? Entretanto, há muitos que não se tocam do vício no qual entraram, realmente desse invólucro, né, satânico no qual se meteram, nessa cadeia na qual se deixaram aprisionar, entende? Que leva as pessoas a perderem a fé, depois a perderem a vergonha, depois de fato a perderem a graça e a comunhão com Deus. Meus amados irmãos, vou aqui fechar esse parênteses só para que nós compreendamos bem. Nós devemos nos convencer de que a lei de Deus é a liberdade. Quando Deus nos propõe a obediência ou a renúncia de alguma coisa, nos propõe de fazer ou deixar de fazer algo, Deus, Ele quer a nossa felicidade. Deus não é mesquinho. Deus não é um tirano, como às vezes nós podemos ousar pensar. Deus, Ele é bom. Deus é amor. E aquilo que Ele exige de nós é para a nossa felicidade. É como vocês. Vocês que são pais, que são mães, sabem muito bem que muitas vezes é preciso proibir filhos de fazer determinadas coisas. É preciso exigir determinadas coisas. Se você quer realmente educar os seus filhos bem, você tem que saber dizer sim, tem que saber dizer não. Tem que saber incentivar as coisas boas e proibir aquilo que não presta. Senão você não será nunca um bom pai ou uma boa mãe. Um pai ou uma mãe que quer educar os seus filhos, deixando-os fazer tudo o que querem, criará pessoas problemáticas, criará pessoas que tornar-se-ão realmente ali doentes espiritualmente. Marginais, entendeu? Um pai ou mãe que deixa o seu filho fazer o que quer, está criando um verdadeiro marginal. Tem tudo para poder fazer o seu filho não prestar, entendeu? E Deus, que nos ama imensamente, Ele também, evidentemente, mais do que nós, conhece a nossa psicologia, porque foi Ele que nos criou. Vocês que são pai e mãe, vocês que são pais e mães, não todos são pais e mães, mas todos são filhos, né? Todos sabem que a importância de nós termos limites. Portanto, é importante saber que quando Deus proíbe algo, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Mesmo quando nós não sejamos capazes de compreender os porquês,
que Deus proibiu isso, ou proibiu aquilo, ou exigiu isso, ou exigiu aquilo. Devemos confiar como filhos neste Deus que nos ama imensamente. E saber que aquilo que Ele nos põe para a obediência é para a nossa felicidade. Dito isto, quero fechar esse parênteses e dizer o seguinte: a graça de Deus, nós a conservaremos. Se alguém, por exemplo, foi batizado, né, depois cometeu um pecado mortal, tem como recuperar essa graça de Deus? Ou não? Sim ou não? De que forma? Arrependimento e confissão. Este é o meio ordinário, arrependimento e confissão. Jesus deixou a confissão sacramental, conforme está escrito na Sagrada Escritura, no capítulo 20 do Evangelho escrito por São João, versículo 20 seguintes. Jesus, ele dotou os sacerdotes de sua igreja com o poder do Espírito Santo, conforme está escrito ali. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoarem, estará perdoado. O pecado de quem vocês não perdoar, não estará perdoado. Portanto, a confissão ela é necessária como meio ordinário de se obter o perdão de Deus, como meio ordinário de se purificar o coração. Então, graças a Deus, é possível recuperar a graça de Deus, ou seja, a comunhão com Deus, caso nós tenhamos perdido, por nossa própria culpa, cometendo um pecado grave. Entendeu? Se isso não fosse possível, olha, gente, nós estávamos lascados. Né? Então, era pouca gente que iria para o céu. Confissão comunitária não vale. É proibida pela igreja. Espero que nenhum de vocês jamais entre nessa enganação, entendeu? E em muitos lugares, em muitas paróquias e dioceses, têm sido feitas confissões comunitárias. Mas isso em desobediência à igreja. Isso não vale, a não ser... Aliás, vou me corrigir. Ela vale. Existem algumas ocasiões que ela vale. Sabe quando que ela vale? Ela vale e é legítima quando há um acidente grave. Por exemplo, um navio afundando. Um avião que está caindo, tem um padre lá dentro. Né? E aí não vai dar para conversar todo mundo, se alguém quiser conversar. Naquele caso, ou num caso de um perigo de guerra, por exemplo, uma cidade que está na iminência de ser bombardeada, alguma coisa assim. Então, naqueles casos, e ainda uma outra possibilidade. Num lugar, por exemplo, distante, de difícil acesso, lá na selva, por exemplo, né? Existem aqui no Brasil situações assim, na Amazônia sobretudo ali, então na região amazônica. Então, onde o padre ficaria muito tempo sem poder ir ali. Então, gasta-se 1, 2, 3, uma semana para chegar de barco, etc. Então, querendo fazer ali, pelo menos a Páscoa, ou etc., não dá para poder compensar todo mundo. Naquela circunstância ali, porque o povo ficaria muito tempo, talvez até mais de um ano, sem ver um padre, ou nesses casos, desses acidentes ou tragédias, o padre pode dar absolvição comunitária, entendeu? Pode dar absolvição comunitária, mas tem ainda uma condição. Se o navio não afundar, se o avião não cair, se o bombardeio ali não atingir todo mundo, ou nem acontecer, entendeu? As pessoas têm a obrigação, e mesmo aqueles lá do meio da selva, quando forem a uma cidade onde há sacerdote, têm a obrigação de fazer a confissão individual. Só pode naquelas circunstâncias, mesmo assim, entendeu? Tem a obrigação de fazer a confissão individual se sobrevivem daquela situação de perigo, entendeu? Ou, no caso daqueles que estão isolados, se tem acesso depois, por alguma razão, acesso a uma cidade onde tem sacerdote. Estão entendendo? Fora disso, o uso da confissão comunitária é abusivo e desobediência, entendeu? Então, olha, o Papa disse, mesmo em grandes peregrinações, por exemplo, como Aparecida, como Canindé, como Trindade, mesmo em grandes peregrinações que tem lá, olha, 500 mil de pessoas, que tem mais de 1 milhão de pessoas, igual o Círio de Nazaré, por exemplo, né? Então, que tem 2 milhões de pessoas no Círio de Nazaré, mesmo em grandes peregrinações, com grande afluência de fiéis, não se justifica fazer confissão comunitária. Entendeu? Porque as pessoas depois voltaram para suas cidades, tem padres, etc. Então se confessam assim. Então vocês não façam confissão comunitária, porque isso é proibido pela igreja, entendeu? E não se fiem disso. Há pessoas que estão andando de confissão comunitária em confissão comunitária. Pecados graves que não se confessam, não encaram o sacerdote. Irmãos, olha, vocês deveriam olhar a confissão de maneira diferente. A confissão individual, a maior graça que tem depois da Eucaristia é a confissão. A melhor coisa que tem, vocês não se sentem bem, por exemplo, né? Quando depois, olha, de um dia inteiro, de suor, etc., cansaço, vão e tomam um banho, não é uma coisa refrescante, não é uma coisa, você não sente bem disso. Então, a confissão comunitária é um banho na alma. Imagina uma alma que está aí dias, semanas, meses, sem se confessar. Então, a melhor coisa que tem, o padre está ali, não é para poder te condenar, não. As pessoas ficam com vergonha do padre. Fico com vergonha, o que o padre vai pensar de mim? Esse pecado tão cabeludo, essa coisa tão feia que eu fiz, não sei isso e aquilo, etc. Olha, irmãos, sinceramente, nós devíamos ter vergonha de ter pecado.
Mas já que pecou, fazer o quê? Então, reconhecer o erro, entendeu? E com muita humildade diante de Deus dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa por aquilo que fiz. E pedir o perdão de Deus como Deus mandou. Receber o perdão como Deus assim estabeleceu, através da confissão sacramental individual com o sacerdote, entendeu? Porque imagine só, veja só uma comparação, né? Imagine só, a confissão é para poder curar a nossa alma, entendeu? E para nos acumular da graça de Deus. Imagine transferindo isso aí para uma questão médica. Imagine se chegasse aqui um médico, né? Chegasse aqui um médico aqui, no meio de vocês aqui, e dissesse, olha, vamos supor que todos aqui fossem doentes de alguma coisa, né? Aí falasse assim, olha, cada um de vocês pensa aí na doença de vocês, eu vou passar aqui uma receita para todo mundo, entendeu? Tá certo isso? Isso seria absurdo. Então, por quê? Por que teria que ser um absurdo? Por que seria um absurdo? Porque cada um tem uma doença diferente. Não pode ser a mesma receita para todo mundo, entendeu? Quer dizer, então, cada um tem que ter o tratamento individual, certo? E mesmo porque também o pecado é um ato de orgulho, entende? E a confissão é um ato de humildade. Você tem que ter a coragem também de chegar diante do Senhor e dizer, eu pequei, sabe? Por isso que Deus estabeleceu homens consagrados, que receberam o poder para isso, para poder nos dar o perdão também. Porque seria muito fácil, né? Seria muito fácil para nós assim, olhar para o céu e dizer, Deus, eu pequei, me perdoa. Seria muito fácil. Não teríamos que nos humilhar em nada, praticamente, né? Então, seria fácil demais, né? E depois também, que orientação que as nuvens nos dariam? Outras pessoas falam assim, eu vou debaixo de um pé de árvore e confesso. Tá bom, qual é o conselho que a árvore te dá mesmo? No que ela vai te orientar? Entende? Quer dizer, Deus não apenas quer nos dar o perdão, Ele quer nos orientar no caminho da virtude. Por isso deixou sacerdócio, entendeu? Então, a graça de Deus, não sei se está respondido, mas a graça de Deus, ela é necessária. Se você perdeu a graça de Deus por algum pecado grave que você tenha cometido, né? Não sei se alguém aqui alguma vez já faltou à missa, dominical por preguiça, não sei se alguém já teve ódio de alguém, não sei se alguém alguma vez já pecou de adultério, seja com os olhos ou com o corpo, não sei se alguém já viu pornografia, não sei se alguém alguma vez já foi em espiritismo, não sei se alguém alguma vez, né, já fez qualquer coisa dessas graves aí que tem. Não sei, né? Talvez ninguém nunca tenha feito isso aqui, né? Mas se alguém alguma vez teve algum desses pecados, muito, ou todos eles, entendeu? O que vão fazer? Arrepender-se e se confessar. Irmãos, graças a Deus, nós somos católicos, entendeu? Graças a Deus nós somos da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, da única igreja que Ele fundou, a qual Ele dotou com todos os meios de santificação. Deus deixou na sua igreja os sacramentos, entendeu? Nós temos a confissão, e Deus nos deu a confissão porque, sabendo da nossa debilidade, nós somos fracos, entendeu? Embora a nossa fraqueza não justifique o nosso pecado, mas nós estamos propensos sempre e, de fato, tantas vezes caímos em erros. E Deus deu-nos o meio de recuperar a graça e a amizade com Ele. Conforme diz São Tiago, no capítulo 4, versículo 4, aquele que constitui-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aquele que constitui-se amigo do mundo, ou seja, aquele que adere à maneira de pensar, de agir, de comportar do mundo, ele perde a amizade com Deus. Ele torna-se inimigo de Deus, entendeu? E para recuperar esta amizade com Deus, Jesus, o que ele falou? Ele disse para os apóstolos, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha a condição para se manter a amizade com Jesus. Jesus disse para os apóstolos, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se rejeitarem a minha palavra, já não serão mais meus amigos. Se rejeitarem os meus mandamentos, já não serão mais meus amigos. Tornar-se-ão meus inimigos, entendeu? Então a amizade com Deus é condicionada à obediência. Serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se nós aderimos, portanto, a algo, a ideias, comportamentos, atitudes contrárias, gravemente contrárias àquilo que Jesus ensinou, nós perdemos a amizade e a comunhão com Ele. Mas se, por um ato de humildade, pela graça de Deus, podemos então reconhecer o nosso erro, arrepender-nos dele e nos confessar, assim recuperamos a graça e a amizade de Deus. A confissão é um meio ordinário para que nós possamos, portanto, recuperar a graça da comunhão com Deus. Meus amados irmãos, a questão é, agora vocês olhem para vocês e para mim, para a situação do mundo onde vocês vivem, a família, os vizinhos, enfim, o mundo de maneira geral falando, sem querer julgar as pessoas, julgar o coração de ninguém, não é isso. Mas veja, a grande parte das pessoas hoje na humanidade, objetivamente, ou seja, na prática, a maior parte vive longe de Deus. A maior parte das pessoas acostumou-se a viver em pecado grave, em situações de pecado grave, entendeu? Acostumou-se a viver fora da graça de Deus. Aliás, vamos dizer uma coisa muito séria, muito verdadeira. A grande parte das pessoas sequer sabem o que é graça de Deus. A grande parte das pessoas sabem sequer
a importância desta vida em comunhão com Deus, da necessidade absoluta que nós temos de viver na graça, nessa comunhão de vida com Ele. A grande parte das pessoas sequer sabe que pelo pecado grave perdem esta amizade com Deus. Tanto que muitas pessoas que vivem em pecado mortal, para sua própria desgraça, vivem em pecado mortal, vão à fila da comunhão. Quantas pessoas vivendo junto amaziadas vão à fila da comunhão comungar? Quantas pessoas vão ao espiritismo, vão à maçonaria, vão à fila da comunhão comungar? Quantas pessoas olham a pornografia, namoro escandaloso ou coisas semelhantes, vão à fila comungar? Quantas pessoas que têm ódio, odeiam pessoas que não conversam, que não têm simpatia nenhuma, que desprezam e vão à fila da comunhão, receber Jesus? Isso, irmãos, é um suicídio espiritual. Isso é uma destruição de si mesmo, conforme diz São Paulo. Porque aquele que come e bebe o corpo do Senhor sem distingui-lo, sem estar preparado, come e bebe a sua própria condenação. Isso é uma loucura, entendeu? Nunca nós deveríamos fazer isso. Olha, é a mesma coisa de pegar Jesus, entendeu? E jogar dentro do esgoto, sabe? Pegar a hóstia consagrada e jogar dentro do esgoto, tá entendendo? Mas só que é pior ainda do que isso, porque o produto do esgoto é mais limpo do que o pecado que está no coração da gente, quando nós cometemos pecado grave, entendeu? Então, nós estamos profanando a pessoa que recebe Jesus de uma maneira imprópria, ou seja, despreparada, em estado de pecado grave, está profanando o Santíssimo Sacramento, está cometendo sacrilégio. E hoje existe muita comunhão sacrílega, por isso o poder de Satanás aumenta cada vez mais. Entende? Não são só os satanistas que fazem as missas negras ou que fazem as profanações, que ofendem e crucificam Jesus de novo. Quando um cristão católico, entendeu, recebe Jesus em estado de pecado grave, ele está crucificando Jesus de novo, ele está profanando, entende? O seu Senhor está então ali querendo forçar uma comunhão que não existe, querendo forçar uma comunhão com Deus que não tem, porque se a pessoa não tem comunhão de pensamento, não tem comunhão na graça, a comunhão de coração com Jesus, como é que vai ter comunhão eucarística? É impossível que isso aconteça. Se você não aceita a lei de Deus, se você não aceita os mandamentos dele, por que você quer receber em seu coração? Entende? Então isso é uma farsa. E é uma farsa, infelizmente, que tem sido vivenciada por muitos. Alguns, talvez, de maneira mais inconsciente. Outros, pelo menos, desconfiam. Outros, de fato, talvez não tenham no mínimo escrúpulo de receber Jesus de qualquer forma. Porque talvez já perderam a fé de que é Deus que está ali. Que é o próprio Cristo que nós recebemos da Eucaristia. Meus amados irmãos, manter-se na graça de Deus. Senhora. Pessoas que não têm esse conhecimento. Que não tem esse conhecimento. A própria paróquia não passa, a pessoa já tem um jeito. Como é que fica as pessoas que não têm esse conhecimento, que não sabem? Isso aqui é a catequese básica. A coisa mais básica da nossa fé, né? Isso que eu estou dizendo aqui. Mas, mesmo assim, é verdade, eu sei que tem, a maior parte, de fato, não sabe. As pessoas que não têm esse conhecimento. Olha, longe de mim querer julgar o coração de quem quer que seja. Mas a coisa, objetivamente falando, né, é catastrófica, de fato. Agora, não pensem vocês que a ignorância é fonte de salvação. Entende? De maneira alguma. Diz o profeta Oséias no capítulo 4. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim que vinho novo se coloca em odres novos. Se você coloca um vinho novo em odre velho, o vinho velho, o vinho novo, ele arrebenta o odre velho e se perde um e outro. Então, se você quer receber o vinho novo da graça de Deus, você tem que estar sendo criatura nova. Você tem que se purificar. Você tem que realmente renunciar ao pecado e fazer do seu coração uma casa limpa. Entendeu? Quem de vocês teria coragem de receber uma visita importante, ou mesmo que não seja importante, uma visita, alguém que você ama, uma casa cheia de bagulho, lixo, carniça e todo tipo de podridão? Quem de vocês convidaria alguém para entrar na casa assim? Sabe? Agora, interessante que nós não convidaríamos um amigo, não convidaríamos uma pessoa, mas nós temos a ousadia de meter Jesus, de colocar Jesus dentro de um coração cheio desse tipo de podridão. Piores ainda, entendeu? Então, de fato, muita gente não tem conhecimento. O que devemos fazer nós? Evangelizar. O que devemos fazer nós? Procurar o conhecimento da nossa fé. Porque aqui há um problema muito sério. Eu vou entrar nesse problema, não tem como não entrar, infelizmente, né? Mas tem que entrar. Hoje, a ignorância do nosso povo católico, de maneira geral, a ignorância do nosso povo não sabe quase nada. A grande maioria, quase a totalidade do nosso povo não sabe nada da sua própria fé.
não têm conhecimento. Claro que, por que não têm conhecimento? Porque aqueles que têm a responsabilidade de transmitir o conhecimento da sua fé, da fé, não têm feito. A maior parte dos bispos e padres perderam a fé. Perdendo a fé, também não transmitem a fé. Evidentemente, se a pessoa é amigo do pecado, ou então acha que nada é pecado, ele não vai falar contra aquilo. Se ela deixa de acreditar em uma coisa, se deixa de acreditar na Eucaristia, ou em Nossa Senhora, ou deixa de acreditar no magistério da igreja, claro que ela não vai ressaltar a importância de tudo isso, não vai tratar com a dignidade que merece, não vai mostrar a importância, né, de se buscar estes meios de santificação. Se a pessoa não acredita mais no céu, no inferno, quem nega o inferno, ele não vai falar sobre graça de Deus, não vai falar sobre conversão. Por quê? Porque todo mundo vai para o céu, na ideia dele, entendeu? Não há pecado. Entende? Quer ver um exemplo? Aconteceu agora, poucos meses atrás, na Jornada Mundial da Juventude. Foi magnífica aquela jornada mundial em determinados aspectos e em alguns outros aspectos lamentáveis. Naquilo que tocou ao Papa foi algo formidável, algo realmente construtivo, algo maravilhoso, um testemunho para a humanidade inteira. Mas sabe que o Papa não faz a jornada sozinho. Então, durante a jornada, nos dias de semana, na parte da manhã, havia as catequeses nas diversas igrejas em Madrid, no lugar onde que foi feita a jornada, conforme a língua, né? Língua inglesa, portuguesa, espanhola, enfim, francesa e assim por diante. Eu fui com um grupo de jovens numa catequese de língua espanhola. E um cardeal de Havana, Cuba, entendeu? Coincidência ou não, né? Mas lá de Havana. O cardeal de Havana, Cuba que é o comunista, né? Então, ele foi pregar. O que esse cardeal falou de heresias, de erros? Ele disse, por exemplo, entre outras coisas, ele disse o seguinte, citando um teólogo chamado von Balthasar, citando esse teólogo, esse cardeal dizia assim: o inferno está vazio. Entendeu? Ninguém está no inferno. Jesus está na porta do inferno. Quando chega alguém ali que cairia no inferno, Jesus diz, ele estende os seus braços e diz assim: eu morri por ti, aqui não é seu lugar, vá para o céu. Entendeu? Quer dizer, não há ninguém, entendeu? Agora imagine uma multidão de jovens escutando um negócio desse, né? Quer dizer, pra quê? Pra que ficar me esforçando de ser casto? Pra que ficar me esforçando aí de ser bonzinho, de rezar, ou disso, aquilo? Ninguém vai pro inferno, todo mundo vai pro céu. Então eu posso viver, né, um cardeal. Mas eu estou dizendo um exemplo só de milhares, entendeu? Infelizmente, de centenas e de milhares de padres, bispos e cardeais que estão contra a doutrina. Agora, quando você pega o Evangelho e lê Jesus falando sobre o inferno, claramente, aliás, se vocês quiserem saber, no Evangelho, Jesus fala mais do inferno do que do céu. Se vocês me perguntarem o porquê, entende? Eu acho que é mais comum aos pais alertarem os filhos dos erros. Eu acho que se a gente fizer uma contagem, vocês mesmos fizerem estatística, vocês vão ver que mais vezes vocês ajudam a alertar os filhos de vocês das coisas erradas do que das coisas boas. As coisas boas são mais visíveis, né? A gente vai falar também, claro, Jesus fala do céu, da virtude e tudo isso. Mas alerta muito do caminho que você não deve tomar para que você não se condene, entendeu? Então, é incrível, mas é assim. Há mais palavras de Jesus falando sobre o inferno do que do céu, entende? É um fato, é uma realidade, tá? Então, viver na graça de Deus. A grande parte das pessoas não tem vivido na graça de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Viver na graça de Deus, em comunhão com Deus. Como é que eu vivo na graça de Deus? Que jeito? Qual é a condição para eu viver na graça de Deus? Hã? A condição para que eu me mantenha, se você estiver na graça de Deus, vamos supor que você se confessou, arrependeu todos os seus pecados, já se confessou, você está na graça de Deus, está em comunhão com Deus. Qual é a condição para você continuar nessa comunhão com Deus? Qual é a condição? Obediência aos mandamentos de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Entendeu? Quem me ama, o que faz mesmo? Obedece os meus mandamentos. Essa é a condição. Para você se manter na graça de Deus, você precisa obedecer. Certo? Receber os sacramentos. Então o que acontece? Olha só. Tudo isso para entender a missão de Nossa Senhora. Ela é mãe. Ela é mãe. Qual é a missão dela como mãe? Qual é a missão de Nossa Senhora como mãe? Por que Jesus nos entregou a Maria Santíssima? Disse, eis aqui os teus filhos. Por quê? Porque ela nos ensinasse o quê? Nos ensinasse a obedecer. Lembra das bodas de Canaã? O que ela disse? Fazei tudo que ele nos disser. Ela motivou, ela encaminhou os servos à obediência a Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus
é Deus, é sábio. Foi por isso que Ele nos entregou a ela, para que ela nos ensinasse a obedecer. Porque na prática, o que significa isso? Ensinar a amar, entendeu? Porque o que é amar a Deus? É obedecer a Deus. Então Jesus nos entregou a Santíssima Virgem para que ela nos ensinasse a amar a Deus de verdade. Ou seja, nos ensinasse a colocar em prática os seus mandamentos. Porque é isto que nos conservará na graça de Deus, é isso que nos alcançará a graça do céu, da nossa salvação. Porque se nós permanecermos no estado de desobediência a Deus, nós estaremos fora da comunhão com Deus e nós nos condenaremos ao inferno, entendeu? Ninguém se salva se não estiver na graça de Deus. A graça de Deus é a chave com a qual nós entramos no céu. Sem a graça de Deus a pessoa não se salva, entendeu? Não entra, não tem como, não tem jeitinho brasileiro que te faça entrar no céu se você aqui não morrer na graça da comunhão com Ele, entendeu? A lógica é muito simples, entende? Aqueles que vivem, e sobretudo aqueles que morrem na graça de Deus, ou seja, na comunhão com Deus, permanecem nessa comunhão para sempre, chama-se céu. Aqueles que morrem separados de Deus, em estado de pecado mortal, ou seja, fora da comunhão com Deus, eles permanecem em um estado de separação eterna, chama-se inferno, entendeu? O problema do inferno, irmãos, é que é para sempre, entende? Esse é o problema do inferno, é eterno, tá? Se você caísse lá no inferno, desse uma torradinha lá, né, depois pudesse ir para o céu, mas não é assim, entende? Ide lá, São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eterno, não acaba. Então, olha, a grande jogada de Satanás é iludir as pessoas de tal forma com as coisas que são passageiras, entende? Que elas se esqueçam do sentido da eternidade. Tá entendendo? É fazer com que as pessoas, elas realmente percam o amor, percam a fé, percam o amor a Deus, percam o sentido da vida espiritual. Apenas pensem nas coisas passageiras, nas coisas materiais, entende? E assim deixem de lado as coisas eternas e celestes. Meus amados irmãos, vocês vão compreender então. Veja só, essa maternidade espiritual de Nossa Senhora, Jesus nos entrega a ela com essa finalidade. Nos entrega a ela com esta finalidade. Nós temos que perseverar na graça de Deus, na comunhão com o Senhor. É interessante que, ao cumprimento da profecia, aqui vem, fazia a pergunta, como é que se esmaga a cabeça de Satanás? Quando é que a gente esmaga a cabeça de Satanás? Qual é a forma pela qual Satanás terá a sua cabeça esmagada? Às vezes a gente pensa assim de maneira bastante infantil, né? Nossa Senhora vai esmagar a cabeça de Satanás. Então ela vai vir com os anjos e vai pisar na cabeça dele assim. Não é dessa forma fantasiosa não, entendeu? A cabeça de Satanás, ela é esmagada cada vez que nós rejeitamos as suas tentações e realizamos a vontade de Deus. Isso é esmagar a cabeça de Satanás. É por isso que Jesus nos entregou a Santíssima Virgem, para que ela nos ensinasse a fazer a vontade de Deus e assim a sua descendência, entendeu? A mulher e a sua descendência esmagasse a cabeça de Satanás. Por isso hoje o demônio faz guerra contra a descendência da mulher. Abram aí, Apocalipse 12. Apocalipse 12, vejam só o que está escrito lá, é muito interessante. Como o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, faz a profecia, não é? E como o último livro da Bíblia, ele vai nos demonstrar o desenrolar desta profecia, o acontecimento dessa profecia. Interessante que essa batalha espiritual é uma maneira de significar que essa batalha espiritual, ela perpassa toda a história da humanidade, desde o começo até o fim. Quer dizer, existem só dois partidos no mundo, irmãos. Só dois partidos. O da mulher com a sua descendência e de Satanás com a sua descendência. Não existe nenhum partido neutro e não existe um meio termo aí, sabe? Ou nós estamos com a Santíssima Virgem ou nós estamos com Satanás. Ou um ou outro. Quem não está com a mulher não está... Quem não está com a mulher não está com Deus. Conforme diz São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Grignon de Montfort vai dizer o quê? Que aqueles que não têm Maria por mãe tem o diabo por pai. Essa palavra é muito verdadeira. Portanto, nós devemos ter consciência daquilo que nos diz a Escritura. Veja só, olha só. Aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, vai falar sobre este embate, né? A mulher e o dragão. A mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Depois o outro sinal, um dragão vermelho, etc., que estava perseguindo a mulher e queria devorar o filho ao qual ela iria dar a luz. Veja só, interessante. A mulher deu a luz ao filho, diz o Apocalipse. Não vou ler tudo porque não dá tempo. A mulher deu a luz, esse filho primogênito que regerá todas as nações com cetro de ferro. Quem é este filho, o rei do universo, a quem a mulher deu a luz? Jesus. Interessante. Depois diz assim que houve uma batalha no céu.
houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram, e o dragão, interessante que o dragão, olha, São João, ele vai, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, foi então precipitado o grande dragão. Quem é esse grande dragão? Olha aqui ó, ele vai dizer, o próprio São João vai explicar, o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele faz nos recordar que a mulher que está embatendo ali contra o dragão, que aquele dragão é aquele mesmo que seduziu Eva, o homem e a mulher, entendeu? Que é aquele mesmo contra o qual Deus lançou a maldição e contra o qual Deus profetizou que a cabeça dele seria esmagada. Portanto, aqui está a profecia. E interessante que depois, muito interessante que depois, no desenrolar, quando o demônio foi precipitado na terra, diz aqui que ele começou a perseguir a mulher. O demônio começou a perseguir a mulher. O dragão, a serpente começou a perseguir a mulher. Aqui entenda, a Santíssima Virgem e ao mesmo tempo a igreja. Quer dizer, o conjunto daqueles dos filhos de Deus. Olha só, lá embaixo, na frente, um pouquinho mais na frente, vai dizer assim, que o demônio perseguiu a mulher, vomitou contra ela um rio, mas a terra veio em socorro da mulher e engoliu aquele rio, de forma que ela não foi submergida. Então, olha aqui, no versículo 17, vai dizer assim, ó, então o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Qual é a descendência da mulher? Será? Vamos ver se você está se encaixando na descendência da mulher. Olha aqui. É fácil de dizer nós, né? Vamos ver. Olha lá. Quem é a descendência da mulher? Os que guardam... Está escrito aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a descendência da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que Jesus confiou a ela e que aceitaram a sua maternidade espiritual e que se deixaram educar por ela, entendeu? E que aprenderam com ela a fazer o que Jesus mandou. E que desta forma guardam os mandamentos de Deus. E guardando os mandamentos de Deus, permanecem na sua graça, permanecem unidos a Ele, estão ali como membros vivos no seu corpo místico que é a igreja, entendeu? Esta é a descendência da mulher. Então o dragão e os seus seguidores começaram a fazer guerra contra a mulher. E é isso que nós estamos assistindo hoje. Nós estamos vivendo em primeiras pessoas, né, este combate espiritual. O mundo, irmãos, nós estamos num combate tremendo, entende? Entre a luz e as trevas. Então é um combate físico somente, também há isso, né? Mas é um combate sobretudo a nível espiritual. Entende? E o demônio tem os seus seguidores em todos os âmbitos da vida social, inclusive dentro da igreja também, claro. Entende? Há muitos, desde os altos escalões, que fazem a vontade dele, ou conscientes ou inconscientemente. Aqui não quero julgar o coração de ninguém, mas que fazem, que trabalham para ele, que fazem a vontade dele, fazem. Tanto que o empenho que tem tantos hoje, dentro da igreja, líderes, mesmo padres, bispos, até cardeais, que se esforçam para afastar as pessoas da piedade, afastar as pessoas da verdade, esta apostasia que se instaurou dentro da igreja, entendeu? E por isso também no meio da sociedade, né? Então essa apostasia que se firmou, infelizmente, ela veio como uma consequência dessa perca da fé, entende? Porque os homens que deveriam zelar pela ortodoxia, que deveriam conduzir as pessoas realmente na fé, conduzir as pessoas na obediência à lei e aos mandamentos de Deus, eles se curvaram diante dos ídolos do mundo, diante da imprensa, o medo, a covardia. Veja, eles têm medo de enfrentar a imprensa, sabe? Vocês vão, graças a Deus, existem exemplos, infelizmente são exceções, honrosas, edificantes, sabe? Que nos alegram imensamente, mas são exceções. Não deixam de ser exceções, porque no ano passado, eu só queria citar um episódio, né? Acho que vocês, a maior parte também terão acompanhado. No ano passado, eu digo porque vivi isso muito intensamente, mas foi pública a coisa, né? Embora não todos conheceram a dimensão do estrago que foi feito. No ano passado, por ocasião das eleições, veja só, houve o episcopado de São Paulo, que teve a coragem de, nem foram todos, mas pelo menos de pronunciar-se contra o perigo que estava iminente, que era
a continuação de um partido socialista, comunista, que pretendia legalizar o aborto, que pretendia, entendeu, estabelecer outros princípios contrários à nossa fé. Alguns bispos denunciaram, sabe? E eles ficaram sozinhos, como bispos, né? Foi assim, vergonhosa a covardia do nosso episcopado. Vergonhosa, enojante, sabe? Como que a grande parte simplesmente virou as costas. Outros até começaram a combater aqueles que, heroicamente, até num ponto que é tão básico, que é a vida humana, né? Que até os ateus que têm dignidade, no sentido assim, enquanto pessoas humanas, defendem a vida também. Então, mesmo num ponto como este, entendeu? Quantos que se acovardaram porque não quiseram ser torrados pela mídia? A mídia que é abortista, a mídia que é anticristã, que é anticlerical, que é anticatólica, entendeu? Foram poucos que tiveram a coragem de colocar a sua cabeça a prêmio e enfrentar, entendeu? Toda aquela... Pouquíssimos. Você vai contar aí, ó, uns 3 ou 4 bispos no máximo, no meio de um episcopado que tem mais de 400 bispos, entendeu? Então, é isso que nós estamos vivendo. Se os pastores não estão tendo coragem de zelar pelo seu rebanho, não estão tendo coragem, então, de defender as suas ovelhas, e aí as perversas ideologias, as perversas ideias vão entrando e vão destruindo a fé, entendeu? Dentro dos nossos lares, no coração das pessoas, dentro das nossas igrejas mesmas, né? Não tem sido mais pregada a verdade do Evangelho, entende? Com exceções, graças a Deus, né? Há padres bons, há bispos bons e santos, mas, repito, infelizmente, são exceções. A grande parte, talvez, não é que são pessoas más, não. Não é que são pessoas más, que estão fazendo mal para os outros assim. No trato humano, são pessoas boas, educadas na boa parte das vezes, então assim, que fazem caridade, mas que têm faltado com aquilo que é o essencial, entendeu? São consagrados para serem pastores de almas, entende? Então eu não posso apenas ser humanamente bom, nesse sentido de ser uma pessoa educada ou cordial. Eu preciso ser santo, eu preciso ter a responsabilidade, entendeu? De conduzir as ovelhas que estão confiadas ao meu cuidado ao céu, porque eu terei que prestar contas, essas pessoas, entendeu? Diante de Deus. Terei que prestar conta da alma delas diante do Senhor. E depois, essas pessoas são almas, são pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Cristo. Eu não posso deixar que se percam. Aquilo que depender de mim, as pessoas precisam conhecer a verdade, porque conforme nosso Senhor disse, só a verdade que salva, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém se salva vivendo a mentira e o vício. Ninguém se salva, entendeu? Vivendo o erro. Então é preciso ter a coragem de dizer a verdade e a coragem de proporcionar também os meios de entrarem na graça de Deus e de se manterem na graça de Deus. É preciso denunciar todos esses esquemas de corrupção moral, entendeu? Espiritual, enfim, de todos os níveis, todo esse esquema de perversidade e de pervertimento, né, que hoje se instaurou na sociedade, tá entendendo? Olha, o que tem acontecido hoje é algo que salta os olhos. Entretanto, as pessoas, elas perdendo esse bom senso crítico, elas passaram a engolir tudo como se fosse, tá bem? Passaram a engolir tudo como se fosse tudo normal. E isso nós não podemos considerar normal, entendeu? O mundo, a estrutura de pecado que foi montada, ela é poderosa demais, mas nós não podemos nos curvar diante disso. Nós temos que ter coragem de nos rebelar contra estas coisas e de estarmos aliados a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós devemos satisfação ao nosso Deus, nós seremos julgados por Ele, entendeu? Então, vocês devem rezar muito, porque a descendência da mulher, ela precisa realmente ser mais combativa. Precisa ser mais combativa, precisa ser mais unida, precisa ser mais fiel. Irmãos, nós temos que nos salvar. Nós temos que ajudar a salvar as nossas famílias. Nós temos que ajudar a salvar o povo que, enfim, cruzar no nosso caminho. Nós precisamos ajudar o nosso povo a ir para o céu, sabe? E não tenham medo, sejam humildes, sim, sem arrogância, com humildade, entendeu? Com oração, com o exemplo da sua vida, tá? Busquem, orientados pela igreja. Quando eu falo igreja, eu quero dizer o magistério da igreja, o Papa e os documentos. Viu? Porque quando a gente fala igreja, muitas pessoas identificam padre, bispo simplesmente e pensam que tudo que padre fala, bispo fala, está certo. E não é assim, infelizmente. Já foi assim em outros tempos. Hoje não é mais, entendeu? Então, igreja, deixar-se conduzir pela igreja e seguir com firmeza o magistério da igreja, agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar, viva a fé, entendeu? Porque é isso que te salvará. Amém.